Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. É muito bom estar aqui toda sexta-feira compartilhando com vocês um pouquinho do que tenho aprendido e que Deus tem falado ao meu coração. Obrigada por cada recado. Semana passada, algumas amigas compartilharam coisas tão especiais do que Deus tem falado ao coração delas e o que Deus tem ensinado. Muito obrigada. É muito gostoso ler e ver o que Deus tem feito no coração de amigas tão queridas e outras amigas que eu tenho feito aqui nas sextas-feiras aqui no De Frente com Texto. Hoje eu gostaria de ler com vocês um trecho do livro que se chama Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, da editora Fiel. Capítulo 8, Onisciente. O Deus do infinito conhecimento. Ele conhece, sim, ele conhece. Por que não confiar nele então e confidenciar alegrias e tristezas ao Salvador dos homens? A maioria de nós teve momentos em que se achou esperta demais. A arrogância da juventude nos persegue até a vida adulta, quando as realidades da vida começam seu trabalho corretivo, ensinando-nos os limites do nosso conhecimento. Todas nós já passamos por isso. Um amigo uma vez disse: quando eu era garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal podia aguentar ter aquele velho por perto. Mas quando fiz 21 anos, eu me surpreendi com o quanto aquele velho homem aprendeu ao longo de 7 anos. Envelhecer significa crescer em conhecimento, mas também significa crescer em consciência de quão pouco nós realmente sabemos sobre o que se pode conhecer. Nós não sabemos nada. Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Não o mais sabichão, mas o pensador mais habilidoso intelectualmente. No meu caso é meu avô, um devoto homem de fé. Ele foi engenheiro nuclear antes mesmo que esse campo de conhecimento sequer existisse. Ele acumulou muitas premiações, patentes merecidas. No seu funeral, aqueles de quem ele foi mentor o descreveram afetuosamente como alguém tão brilhante que, por certo, o pouco que tinha esquecido sobre a ciência ao longo do tempo era mais do que eles poderiam aprender durante toda a vida. Entretanto, mesmo a pessoa mais inteligente que conheci oferece apenas uma pálida sombra do Deus a quem ele adorava. Deus é onisciente. Deus é ilimitado em seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas, não porque ele aprendeu, mas porque ele é a origem de todas as coisas. Deus não aprende. O ditado "você sempre aprende algo novo todos os dias" não se aplica a Deus de nenhuma forma. Deus não aprendeu uma coisa sequer, não sendo limitado pelo tempo. Deus sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras, assim como todas as coisas existentes fora do tempo. Ele nunca se esquece, porque ele está plenamente presente em todos os lugares. Um autor muito renomado dizia o seguinte: porque Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas todas as coisas igualmente bem. Ele nada descobre, ele nunca é surpreendido, ele nunca se espanta, ele nunca se pergunta sobre alguma coisa para buscar uma outra informação, ou faz uma outra pergunta, exceto quando está sondando o coração dos homens para o seu próprio bem. Deus conhece, de forma instantânea e sem esforço, cada assunto, na verdade todos os assuntos, cada mente, cada espírito, cada ser, cada criatura. Deus conhece todas as coisas invisíveis ou visíveis, no céu, na terra. Ele conhece. Este é o Deus a quem servimos, um Deus onisciente que sabe tudo. E Deus é muito diferente de nós. Deus sabe todas as coisas. Nós não. Sem dúvida, temos muito conhecimento na época em que vivemos. Temos até mais do que as gerações anteriores. E estamos sempre aprendendo e buscando aprender mais e mais. É um desejo doentio pelo conhecimento, pelo novo. Porque os humanos sempre acreditam que mais conhecimento é a solução para os nossos problemas. Observe o exemplo de Adão e Eva. Lembra em Gênesis? Eles buscavam um conhecimento que não tinham, porque achavam que ia possuir alguma coisa.
E nós acreditamos nessa mentira também. Diferente de Deus, nós somos limitados, não sabemos tudo. E acreditamos que se tivermos a informação necessária, teremos mais paz de espírito. Afinal, se eu souber amanhã, eu vou saber melhor como lidar. E essa é uma mentira. A ligação entre a ansiedade e a falta de conhecimento também se manifesta em nosso desejo de conhecer o futuro. Como a leitora impaciente que pula para a última página do livro de suspense só para aliviar a tensão. Ou nós queremos sempre uma dica do que virá a seguir. Nós sempre queremos saber o que vem depois. Não é de se admirar que a prática de adivinhação pode ser encontrada desde os dias mais antigos da história humana, e ela se perdura até hoje. Para os descrentes, trata-se de horóscopos, leitura de mãos, carta de tarô, previsão do futuro. E para os crentes? É quase a mesma coisa. Ela vem em volta de armadilhas religiosas. Pedir a Deus um sinal, reivindicar uma promessa bíblica fora do seu contexto, ou dar um significado para sonhos ou palavras proféticas. É claro que a Bíblia narra ocasiões em que Deus concedeu o conhecimento do futuro a certas pessoas, mas para um propósito específico. E esses exemplos não podem ser tomados como normativos. Enfim, tanto crentes ou não crentes estão procurando o conhecimento do futuro. Queremos dizer que o conhecimento do amanhã removeria nossas ansiedades, mas isso supõe que o amanhã será azul, ou conhecendo o que ele nos reserva, que o enfrentaríamos melhor e tudo sairia bem, afinal, a gente já sabe o que fazer. Mas, o que quer que o amanhã nos reserve, podemos estar certas de que o conteúdo irá produzir tanto respostas quanto perguntas. Saber o futuro não nos trará paz, mas nós podemos confiar que Deus gerencia o futuro das nossas vidas sem a nossa ajuda. Não é da nossa conta saber o futuro, mas confiar naquele que conhece todas as coisas. Entretanto, o futuro não é o único lugar em que buscamos conhecimento que não deve ser gerenciado por nós. Infelizmente, frequentemente exibimos o interesse doentio pelos assuntos também dos outros. E a Bíblia chama isso de intromissão. Isso é errado. Como mãe, eu senti o desejo de intromissão aumentar à medida que meus filhos cresciam. Quanto mais próximos eles ficavam da vida adulta, tanto menos eu poderia ou deveria estar envolvida em suas conversas, assuntos privados. Mas tem sido um desafio sair de uma posição em que se conhecia todos os seus movimentos e palavra para uma posição apropriada à idade do desconhecimento. Sim, se me deixassem, eu leria cada mensagem, cada e-mail, seus telefonemas, tudo. Eu espionaria todos os seus relacionamentos online, monitoraria todos os seus movimentos usando um GPS. Eu faria tudo, porque eu não queria que nada acontecesse fora do meu controle com os meus filhos. Claro que há momentos e circunstâncias em que essas medidas são necessárias para a proteção dos nossos filhos. Mas, conforme meus filhos amadurecem, eu devo crescentemente deixá-los ao cuidado de Deus, confiando naquele que é onisciente para guardá-los. E este é um desafio, saber que Deus controla todas as coisas e não eu. Que Deus tem o controle e Ele sabe de tudo. Nada passa desapercebido, nada o pega de sobreaviso. E o que eu preciso fazer então? Ao invés de lançar todas as minhas ansiedades sobre a internet, sobre pessoas, procurando saber aqui ou ali o que está acontecendo ou o que vai acontecer, eu preciso confiar na promessa do Senhor. 1 Pedro 5 diz: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Ao invés de ficar obcecada com o futuro, aprenda o contentamento na inocência, ordenada por Deus, sobre o que virá. Ao invés de se intrometer, foque nos seus próprios negócios. Deixa com Deus o conhecimento. Somente Ele é capaz disso. Somente Deus é confiável para realizar tal tarefa com perfeita sabedoria. E precisamos olhar para o conhecimento de quem é Deus para remover nossas ansiedades.
Isso significará menos tempo correndo atrás de curiosidades na internet e mais tempo cavando os tesouros das Escrituras. Isso significará deixar o conhecimento sobre o futuro nas mãos de Deus, que já está lá. Isso significará cuidar daquilo que é da minha própria conta, ao invés de cuidar do que é dos outros. Nosso consolo está não em ter todo o conhecimento, mas em confiar no Deus de quem servimos, porque Ele tem. Deixar o nosso futuro nas mãos do grande Eu Sou. Quando você confia em Deus como onisciente, você reconhece 4 belas verdades e se tranquiliza nelas. Você não pode ser mais esperta do que Deus. Você não pode barganhar com Deus. Você não pode enganar a Deus. Você não pode esperar que Deus se esqueça. Visto que Deus tem todo o conhecimento, não precisamos temê-lo e nem precisamos ter medo do futuro. Nossas vidas são repletas de perguntas aguardando por respostas. Mas não é assim com o nosso Deus onisciente. Ele não sofre de ansiedade com o não saber, que persegue o homem. Ele não tem motivos para se preocupar, pois tudo é certo para ele. Nós vivemos na escuridão de um conhecimento parcial e incompleto, mas para ele a escuridão é como a luz. Nenhum fato se esconde de seus olhos, nem se enterra nas sombras do tempo. Nós estamos livres para passar os nossos anos, não se preocupando com o que vai acontecer, mas estudando o nosso Deus e conhecendo Ele através da sua palavra, de tal forma que nós sejamos transformadas. E nós não teremos esse conhecimento para nos tornarmos em sabichonas, aquelas que sabem tudo. Não, mas em servas, humildes diante daquele que sabe todas as coisas. Quando você for analisar o self-service de informação, pergunte a si mesma: o tempo e a atenção que eu estou investindo nisso faz com que eu pareça mais parecida com Cristo? Ficar horas e horas na internet me tornará mais apta para servir a Deus e os outros? Eu tenho alimentado o meu intelecto de uma forma que me capacite a amar ao Senhor, meu Deus, com toda a minha mente, com todo o meu coração? Aonde eu tenho investido o meu tempo? Na palavra do Senhor? Ou em informações que não vão me levar a lugar algum? Quando você se deparar com a incerteza e a resposta para toda pergunta incômoda for um exasperado, só Deus sabe? Deixe de lado o temor e tenha segurança. Deus sabe. Essa é uma verdade em que podemos descansar. Deus sabe. O futuro a nosso Deus pertence. Se somos filhas de Deus, transformadas por Cristo Jesus, nós estamos bem protegidas, amigas. Nós estamos protegidas debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu quero terminar lendo a citação do começo. Ele conhece, sim, Ele conhece. Por que não confiar então nele e confidenciar alegrias e tristezas ao Salvador dos homens? Que segurança, amigas, nós temos. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Não é limitado no seu tempo e espaço. Não tem medo do futuro. Essa é uma verdade que podemos descansar o nosso coração nos nossos dias. O que reserva o futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para aqueles que nos amam, Deus sabe. E eu te convido hoje a descansar nas mãos poderosas desse Deus em que nós servimos. Nós vamos ficando por aqui, amigas, que essa verdade, que servimos um Deus onisciente, possa trazer paz ao nosso coração neste dia. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui no canal você encontra estudos bíblicos, um material de excelência para também estudar a Bíblia e conhecer quem é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, esse Deus todo onisciente. Dá uma olhada na playlist. Ontem nós tivemos uma noite fantástica, aprendendo um pouco mais de Salmos. Você pode encontrar várias exposições bíblicas de Salmos aqui no canal também. Fica muito à vontade de procurar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só mandar um recado pra gente.
Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com uma amiga e até sexta-feira que vem. Um abraço, amigas!